Esperar um pouquinho, ver se alguém entra. A música calma, né? É muito bom uma música, eu gosto. Principalmente de piano. Já já vamos começar a nossa palestra, continuação da palestra sobre imunidade. Isso, vamos já começar. Só mais um minutinho. Ok. Deixa eu só colocar aqui o meu slide para o meu roteiro. Ok, boa noite. Você que está assistindo, você que vai assistir a esta palestra, esta aula sobre imunização. Minutinho só, deixa eu só retomar aqui. Hoje o nosso tema é tipos de imunização e como melhorar o sistema imunológico, né? Nós falamos na live anterior sobre o nosso sistema imunológico, que ele é constituído aí, né, por células de defesa, que temos o macrófago, temos os linfócitos, então todos os conjuntos de soldados, né, de guerrilheiros, e que armam toda uma batalha para nos defender dos agentes invasores do nosso organismo, que são os micro-organismos. São os micro-organismos porque eles são tão pequenos, né? São bactérias, são vírus que podem causar doenças ao nosso organismo. E nós demos algumas dicas de alimentação, né? Que nos ajudam a melhorar esse nosso exército, nosso sistema imunológico. E um dos exemplos dos alimentos que nós citamos são as frutas cítricas, como laranja, como limão, que nós conhecemos muito, né? Isso é muito popularmente assim, ele é divulgado sobre o limão que faz bem, que tem vitamina C, a laranja. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esta palestra falando dos tipos de imunização, né? Que são formas de combater os micro-organismos que invadem o nosso organismo, tá? Então, a imunização pode acontecer de uma forma natural ou artificial. Por exemplo, vacinas. Nós temos a vacina, né? Boa noite, Mancenira, graça e paz, seja bem-vinda à nossa live, né? Nós temos outro aqui, deixa eu ver quem mais está assistindo, que eu não consigo ver ainda, né? Tem 2 pessoas aí, mas outros vão assistir posteriormente, né? Então vamos lá. Então a imunização, ela tem a forma natural e a forma artificial. As vacinas, que são muito conhecidas nossas, né? São uma forma artificial. As vacinas são fabricadas para estar matando esses germes, na verdade, para estar ativando o nosso organismo a produzir anticorpos que vão matar essas bactérias, esses vírus. No caso que nós estamos aí numa pandemia de um vírus novo que não se conhece, então está naquela corrida para fabricar uma vacina. Porque como acontece com o sarampo, como rubéola, ou o tétano, outras doenças, já existem vacinas, né? Vacinas que nos protegem. Então, desde criança, desde os bebês, já tomam a vacina para estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos para matar. Se porventura tem um contato com o vírus do sarampo e a pessoa é vacinada, então ele já produziu anticorpos para ir lá matar esse vírus do sarampo, já identificou aquele agente, né, aquele invasor, e já tem toda uma estratégia para acabar com aquele vírus antes dele causar uma doença. Essa que é a proposta da vacina. Bem-vinda, Cintiq!
A Cindy, é uma fisioterapeuta da cidade, que privilégio, que honra tê-la nesta live também. Então, nós temos aí um exemplo de imunização artificial, que são as vacinas, né? A imunização ativa, que nós estamos falando dessa imunização ativa, que tem a artificial e a natural, que o exemplo de artificial é a vacina, essa que eu estou falando com vocês, quando ela entra em contato com esse agente causador da doença, então ele estimula o sistema imunológico a criar anticorpos, como eu acabei de falar, né? E ela trabalha na memória da célula. Então a célula, né, uma célula de memória, que é um dos linfócitos, ele vai registrar, vai ficar no seu arquivo, vai registrar o DNA daquele vírus ou daquela bactéria. Então, quando porventura a pessoa for infectada novamente com aquele mesmo vírus, aquela mesma bactéria, o organismo já vai reconhecer e já vai acionar todo o sistema de defesa e destruindo e impedindo que a doença se instale. Há alguns casos que a pessoa é vacinada e adquire novamente a doença? Sim, mas não é algo frequente, né? Geralmente a pessoa que é vacinada, né, e o seu sistema imunológico está bem, então o sistema de defesa funciona muito bem. Então por isso que é importante a gente também estar fortalecendo nosso sistema imunológico com a alimentação, que no final desta palestra nós vamos falar como fortalecer o nosso sistema imunológico, né? O sistema nosso imunológico, ele leva algum tempo para processar toda essa informação, né, para registrar essa memória. E quando há exposição natural, por exemplo, agora nós estamos diante de um vírus novo, que nunca ninguém entrou em contato, né? Então não existe vacina e não existe uma imunidade natural. Porque também tem assim, por exemplo, tem certa imunidade que a gente entra em contato com algum vírus de gripe, alguma coisa, a gente não pega novamente essa doença. O que acontece com os vírus de gripe, eles mudam, né? Eles mudam muito rápido, por isso que a vacina da gripe é uma vacina para um tipo, né? Que é H1N1, para um tipo de gripe muito forte. Mas existem os resfriados, existem outros vírus, existem inúmeros vírus que causam, né, gripes, diferentes tipos de gripe, que pra gente é a mesma coisa, mas se for estudar a nível de microbiologia, existem vários tipos de vírus causadores de gripe. Mas nós temos um tempo para o nosso organismo estar memorizando aquele agente. Por exemplo, quando nós éramos criança, né? Quem não tinha vacina, de sarampo ou de catapora, né? Varicela, e pegava a doença, então já se sabia que ela não ia pegar de novo, porque ela já teve a doença. Quem teve rubéola não pegaria de novo porque já teve a rubéola. Por quê? O organismo, adquirindo aquela doença, ele produziu uma memória, ele produziu os anticorpos, que são os soldados que vão matar aquele vírus da rubéola, no nosso exemplo. E numa outra vez que a pessoa entra em contato com o vírus da rubéola, ele já tem um anticorpo preparado, já produzido, e já tem aquela memória, fórmula, né, de como preparar aquele anticorpo. Então o organismo já começa a produzir o anticorpo e já se defende antes da doença se instalar. Então, isso que acontece em umas futuras infecções, né? No exemplo nosso da rubéola. Quem não tinha vacina, que antigamente, no meu tempo de criança, não existia uma vacina assim, como existe hoje, que todas as crianças, já no primeiro ano de vida, já são vacinadas, né? Então, isso era muito natural. Por exemplo, cachumba, né? Então, não tinha vacina da cachumba no meu tempo de criança. A imunidade era adquirida ao pegar a doença. Pegou a doença, a cachumba, a gente já sabia que não ia ter a segunda vez, né? Ok? E existe a imunização passiva. A ativa é através das vacinas ou da imunidade adquirida através da doença que a gente adoece, conforme o nosso exemplo da rubéola e da cachumba. A imunização passiva, ela vem da placenta. A mãe que está grávida, ela passa os anticorpos que ela tem, que são esses soldados que vão combater
aquele vírus específico da cachumba, da rubéola ou de outras doenças. Então, a mulher que está grávida, ela passa através da placenta esses anticorpos e já protege o seu bebê. Então, a criança já nasce já com muitos anticorpos que ele recebeu da mãe. E o leite materno é muito importante a amamentação. Já ouviu falar que o colostro é a primeira vacina do recém-nascido? E é verdade. O colostro, que é o primeiro leite que a mãe produz, né, nos seus primeiros 5 dias de amamentação, ali depois do parto, ele é rico em anticorpos para proteger aquele recém-nascido que ainda não produziu seus próprios anticorpos. Mesmo que ele recebe uma vacina no seu primeiro dia de vida, demora alguns dias para o organismo do recém-nascido começar a produzir os seus próprios anticorpos. Então, por isso que a amamentação é muito importante para o sistema imunológico do recém-nascido. Então, é a imunização passiva, que é através do leite materno. Outra forma de imunização passiva, já viu quando a pessoa ela é mordida de cobra ou de uma aranha? Por que tem que ir no pronto-socorro? Receber um soro, né? Aquele soro é um anticorpo retirado do próprio animal. Então, retiram das cobras, né? Um anticorpo da própria cobra, através do soro do veneno, é produzido esse anticorpo, que a gente chama de imunoglobulina, e ele é administrado na pessoa que foi picada de cobra ou picada de escorpião. Então, é uma outra forma de imunização passiva, certo? Por isso que também estão falando hoje, você já viu nas redes sociais ou nos jornais, a pesquisa, né, o plasma, tirar o sangue de quem já teve o Covid, e por quê? Já produziu os seus anticorpos e administrar em quem está com a doença, para poder já esse anticorpo que já foi produzido por uma outra pessoa e que está no sangue, então processa, tira as células do sangue e fica só a parte líquida, isso que se chama de soro, né? E assim administra naqueles que estão doentes e eles podem se recuperar mais rápido. Então, essa é uma outra forma de imunização passiva. Então, é uma geral de como funciona o sistema imunológico, tá? E agora, o mais importante, nós precisamos saber o que nós precisamos para ter uma imunidade forte, né? Num tempo de pandemia, que a gente percebe como que a gente tem que cuidar do nosso organismo físico, né? Porque nós estamos diante de uma realidade de um vírus que não se conhece, está se pesquisando agora, e não tem uma vacina, não tem um medicamento específico, então é um mundo desconhecido. E se nós temos um sistema imunológico forte, nós ficamos mais preparados para enfrentar esse invasor, esse inimigo invisível, né? Então hoje nosso estilo de vida é diferente de como era antigamente, porque antigamente as pessoas viviam muito na zona rural, né? As cidades eram pequenas, as viagens eram difíceis. Hoje não. Hoje nós temos grandes cidades, né? Grandes aglomerações. Nós temos facilidade de viajar, né? Você tá um dia na China, outro dia, né? Não sei quantas horas demora, mas no dia seguinte, né? Porque o caminho mais longo é 24 horas, né? Que é pro Japão. Então, você vem de avião e você se desloca de um lado para o outro, e com isso o que acontece, né? É mais fácil de você nesses deslocamentos você se contaminar com algum vírus, alguma bactéria comum naquele ambiente e trazer para o outro. Então, as pandemias são fáceis, né? De serem proliferadas. Por isso que nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus a nível mundial, que a pandemia é uma epidemia grande. Epidemia é algo local, algo numa cidade, num país. E a pandemia é quando invade vários países, é o que nós estamos vivendo atualmente. Por quê? Grande movimentação das pessoas, ir e vir, viagens, né? Então, com isso, o vírus vai se alastrando. Então, esse estilo de vida nos coloca vulneráveis, expostos a novas doenças, né? As novas doenças.
Então, nós precisamos de doenças novas que não têm vacina. Então, qual que é a nossa defesa? O nosso sistema imunológico. Por isso que o nosso sistema imunológico é fundamental. É fundamental a gente estar fortalecendo esse exército tão importante que nós temos no nosso corpo e adquirir hábitos saudáveis para fortalecer o nosso sistema imunológico, né? Além da higiene, que é muito importante, a higiene, não vou detalhar isso, mas né, é o banho, lavar as mãos. Hoje a gente fala tanto de lavar as mãos, lavar até quem usa óculos, né? Você chega da cidade, ou mesmo lava com mais frequente os seus óculos. Então, estar cuidando com os hábitos de higiene, né? Higiene com os corpos, higiene com a casa. E nós temos também outras atitudes, né, no nosso hábito de vida que nós precisamos cuidar para fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, o que nós devemos fazer para ajudar esse sistema imunológico a trabalhar na sua capacidade total? Esses soldados, esse exército precisa estar com força total. Então, o que nós precisamos fazer? O que nós podemos fazer para isso? Como eu posso ajudar o meu sistema imunológico? Você precisa tomar atitudes que fortaleçam esse seu sistema imunológico. É a melhor maneira de prevenir doenças, certo? Se você tem com frequência gripes, resfriados, né, essas doenças comuns, então é um alerta que o seu sistema imunológico não está bem e você precisa melhorar isso. Então, uma das coisas a se fazer é priorizar os alimentos ricos em vitaminas e minerais. Então, os alimentos coloridos, eu já falei isso numa outra live. Então, são frutas, verduras, legumes. Quem gosta só de arroz, feijão e carne, precisa rever a forma alimentar. Precisa agregar aí alimentos ricos em minerais e vitaminas, que estão nas frutas, né? Verduras principalmente. Outra questão, reduzir o consumo de açúcar. Também já falei em outra live. O açúcar é inflamatório e é tão gostoso, né? O açúcar é viciante. Porque a gente quer comer, né? Come um doce, depois come o outro, nosso organismo fica pedindo doce. Então, precisamos nos disciplinar, que o açúcar, ele é inflamatório, ele ataca, ele fragiliza o nosso sistema imunológico. Então, reduz ao máximo, tá? Se você tem hábito, por exemplo, de ficar chupando bala, chiclete, corta esse hábito. Porque você está ingerindo açúcar constantemente. Então, você tem que rever esse hábito alimentar. Refrigerante, quem toma Coca-Cola o dia todo está ingerindo puro açúcar, está prejudicando o seu sistema imunológico. Numa próxima live a gente vai falar desses alimentos prejudiciais. Hoje é só mais uma pincelada, mas cuidado com o açúcar, principalmente nesse tempo de pandemia. Não só a questão de engordar, não é só a questão da diabetes, mas a questão do sistema imunológico. O açúcar, ele fragiliza o sistema imunológico. Carboidratos ruins e industrializados. Temos que também rever esse hábito alimentar. O que são carboidratos ruins? As farinhas brancas, trigo, né? O pão branco. Então, substitui aí por farinhas integrais. Alimento industrializado, né? É a comida fabricada pela indústria. Tudo aquilo que tem um rótulo. Então, temos que também evitar, procurar ser mais natural possível, com alimentação mais caseira possível, com menos industrializados. Reduzir. Então, reduzir esse tipo de alimento para melhorar, para fortalecer, para turbinar o seu sistema imunológico. O estilo de vida saudável, manter o estilo de vida saudável mesmo com isolamento social, né? Eu tenho um tio muito querido e que eu admiro muito, que ele já tem os seus 62 anos e ele anda de patins e agora ele não tá podendo sair em São Paulo, ele mora em São Paulo, capital, e ele é ciclista e patinador e ele deu um jeito de amarrar a bicicleta dele entre duas cadeiras no apartamento que ele mora e ele pedala dentro do apartamento, tá ali, né, mantendo a sua atividade, o seu exercício físico, mesmo em tempo de isolamento social.
Então, precisamos ter um estilo de vida saudável. E dentro desse estilo de vida saudável, não descuide da água. A água é importante para o nosso organismo físico, mesmo que você não tenha vontade de beber água. Porque se a gente sente sede, é sinal que o nosso organismo está precisando muita água, já descuidamos. Então, crie o hábito de beber pelo menos 8 copos de água por dia para se manter hidratado. Então é importante, não somente através de chás, de outros sucos, mas a água pura. É importante a gente beber água pura também. Criar esse hábito, tá? Tomar sem vontade. Você vai tomar um copo? Eu já aprendi com o Dr. Laí Ribeiro essa dica. Vai tomar um copo de água, já toma 3, pronto, já adiantou 3 copos. Daqui a pouco toma mais 3. Então, rapidinho você chega nos 8 copos de água por dia. Evitar vícios, né? Fumar prejudica a saúde, muito, muito. As drogas, o alcoolismo. Então as pessoas que são fumantes, as pessoas que são alcoólatras, que são usuários de drogas ilícitas, elas têm um prejuízo no seu sistema imunológico também, tá? Uso indiscriminado de medicamentos é um outro fator que tem que ter uma mudança. Se você quer fortalecer o seu sistema imunológico, cuidado com o uso indiscriminado de medicamentos. Hoje em dia, assim, muitas vezes as pessoas têm o hábito de carregar até uma bolsinha cheia de medicamento na bolsa, né? Dentro da bolsa, as mulheres, né? Remédios aí para dor de cabeça, para estômago, para outras coisas. Cuidado. Eu tinha, por mais de 10 anos eu fiz uso de omeprazol todo dia, porque eu não queria ter azia. Depois que eu acordei para o prejuízo de usar por longo tempo essa medicação que poderia me dar até câncer, eu parei. Foi difícil estar vencendo a azia sem tomar o omeprazol, mas eu consegui. E hoje não fico me automedicando. Então é um mau hábito que a gente adquire, né? De se automedicar, de tomar medicação sem necessidade. Então a gente precisa tomar cuidado com o uso indiscriminado de medicamentos, né? Com a automedicação, sem orientação, sem acompanhamento de um profissional da saúde, tá bom? Outra questão com relação ao sistema imunológico, cuide do teu sono. Você dorme 8 horas por dia? Você dorme sono profundo? Ou você acorda toda hora e precisa ir no banheiro? Que muitas vezes a gente acorda e é questão de um hábito de ficar levantando para ir no banheiro de madrugada, mas não é uma necessidade, é por conta do sono leve. Mas é importante analisar que nível de sono nós estamos tendo e como melhorar isso, tá? Existem algumas dicas que numa outra live a gente pode explorar com relação à insônia, com relação, né, sem ficar usando medicamento de tarja preta, corrigir essas questões de forma natural. Essa é a minha função como terapeuta ortomolecular, é te dar dicas naturais que vão te ajudar. Se é uma doença, daí é o médico que vai tratar, né? Então a terapia, ela vai ajudar com coisas naturais, saudáveis, para você ter um estilo de vida melhor, tá? Então, por exemplo, algo que atrapalha a pessoa dormir é você ficar exposto à luz. Tá na hora de dormir e você fica com a luz do celular, fica vendo o celular muito tarde da noite, já tem problema de dormir, algo que você tem que mudar. Estar desacelerando a sua mente, já diminuindo a iluminação do quarto, para poder estimular a liberação do hormônio do sono, que é a melatonina. Tá? Então, cuide do seu sono, porque a dificuldade do sono e o estresse, eles prejudicam o sistema imunológico. Tá? Sabia? O estresse fragiliza o sistema imunológico? Pois é. É o nosso próximo capítulo, para a próxima live, nós vamos conversar sobre o estresse e o sistema imunológico, tá? Com mais detalhes. Então, se você anda estressado, procure um jeito de desestressar. Não é só trabalhar,
precisamos equilibrar, ouvir uma boa música, uma música calma, buscar a Deus, ter fé, aquietar o seu coração, minimizar a ansiedade. Nós estamos em tempos de incertezas, mas confie em Deus. Deus está no controle de todas as coisas, tá bom? E cuide-se, porque o estresse, ele nos leva a muitas doenças. Então, nós temos que cuidar da ansiedade e aquietar, ok? Então, com essas dicas, eu encerro a live de hoje. Muito obrigado, né? Aqueles que assistiram, Matheus, Sheila, né? Um abraço aí pro Paulo Gaspar, seu esposo, que prazer, a Suene, a Valdelânia Bernardo, outros que eu não consegui ver aqui, mas todos que participaram desta live e também irão participar e vão assistir depois esses vídeos. Por favor, curte, né? Curte a página. Depois, se você puder me acompanhar também no YouTube, no Instagram, nós estamos preparando toda uma base, né, na rede social para num futuro próximo estarmos atendendo nossos clientes também, né, como terapeuta ortomolecular. Tá certo? Um abraço a todos, Deus abençoe e cuide, fortaleça aí o seu sistema imunológico, tá bom? Muito obrigada.